Se você não passou por isso, certamente você conhece alguém que já passou ou fica perguntando por que isso acontece na vida das pessoas. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar por que a bagunça e a acumulação sempre voltam, mesmo depois de você destralhar e organizar a sua casa. E aí, Minimal? Imagine só, você foi lá, fez todo um destralhe na sua casa, desapegou de um monte de coisa, foi lá e organizou a sua casa depois de fazer esse desapego que você fez, e você sai desse momento, sai dessa experiência achando que agora sim a sua casa vai estar sempre organizada. Mas eis que passou uma semana, duas, um mês e a sua casa já está um caos novamente, já está toda bagunçada e parece que você tem mais objetos do que antes de destralhar. Esse cenário é um tanto quanto frustrante, não é? Passar por isso pode até te desestimular de continuar organizando, destralhando a sua casa. Pode fazer você acreditar, de repente, que minimalismo, essencialismo são coisas que não funcionam na prática. Mas nesse vídeo aqui eu vou te contar por que isso acontece, quando que isso acontece na vida das pessoas e como fazer para que isso não aconteça mais, para que você realmente vença a bagunça na sua vida, que você realmente consiga fazer um destralhe e uma organização que funcione, afinal de contas. Então eu vou te contar esse segredo aqui nesse vídeo, mas antes eu já quero te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Para quem já é Minimal, já faz parte dessa família, eu preciso mandar o meu abraço e o meu muito obrigado pelo carinho de sempre, por vocês participarem, curtirem os vídeos, comentarem nos vídeos, que essa participação é muito rica. Eu adoro ver os comentários de vocês. Bom, mas então bora entender por que isso acontece na vida das pessoas, por que mesmo destralhando, desapegando de algumas coisas e fazendo uma organização, você não consegue manter a sua casa em dia. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, tá, para vencer essa bagunça, e sem isso, esquece. Se você não muda isso, não tem transformação na vida, tá? Então precisa fazer essa modificação, que é na mentalidade. De nada adianta você fazer alguns desapegos nos seus objetos, você organizar a sua casa num layout completamente diferente e acreditar que isso vai fazer, que essa mudança física vai fazer você agora sim ter uma casa organizada. De nada adianta se você não tiver mudado a sua mentalidade antes desse processo. Porque a sua mente, o seu comportamento, o seu corpo vai reagir depois dessa organização da forma que ele está mais familiarizado, que ele está mais acostumado. Sempre vai ser assim. Então aquela bagunça vai voltar, porque você está preso num sistema, em crenças e tudo mais, que está familiarizado com a bagunça. Então se você não muda a sua mentalidade, você não consegue ter a sua casa sempre em dia. E de que forma mudar a mentalidade? Mudar a mentalidade pensando, bom, os padrões que eu tenho hoje não funcionam, então eu preciso de padrões novos. Que padrões novos? Saber que você precisa viver com o essencial. Esse é o ponto-chave. E é a segunda dica que eu dou. Porque se você não tem clareza do que é essencial, tá? O que acontece quando você vai fazer essa organização? Você desapega de coisas óbvias. Esse é o segundo ponto que faz você, né, a sua casa voltar a ser bagunçada mesmo depois da organização. Você vai lá e desapega de coisas que são óbvias. Ah, isso aqui já está há tanto tempo aqui que eu não uso mais. Ah, então posso deixar aí. Você pensa assim, bom, isso aqui, vai que um dia eu preciso, né? Então você tem essa crença, né, do vai que um dia precisa, essas crenças que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, né, que é cultural isso. E você guarda aquela coisa. Então acaba que você tem muitas coisas para organizar. Tendo muitas coisas para organizar, a bagunça vem com mais facilidade, é difícil de manter tudo isso. Então você precisa ter essa mentalidade bem formatada de que eu preciso viver com o essencial para de fato ter controle sobre os meus objetos, para de fato saber o lugar de cada coisa, para de fato conseguir manter tudo organizado. E dentro disso eu trago o terceiro ponto que faz com que muitas pessoas não vençam a bagunça e nem a acumulação, que é a constante insatisfação. Você não tem a percepção do que é essencial, você não sabe o que de fato você precisa e você tem aquela sensação de que você sempre precisa trazer algo novo para sua casa, que está sempre faltando algo, né? Às vezes até algo mais psicológico, tá? Às vezes essa falta não tem nada a ver
com objetos, não tem nada a ver com ferramentas, não tem nada a ver com coisa física. São coisas mais psicológicas, né? Algumas coisas aí que a gente precisa tratar e que a gente está tentando substituir, preencher isso com objetos, tá? É legal ter atenção nesse ponto. Então a gente começa a não ter a noção do que realmente satisfaz a gente, né? O que é essencial. Com essa constante insatisfação, o que a gente faz? Vai para a rua, consome e traz coisas novas para casa. Do que adiantou desapegar das coisas anteriormente se você vai lá e traz novas coisas para sua casa? Aí tem uma coisa que eu era craque em fazer quando eu era acumulador. Eu tinha tanta coisa que tudo que eu fazia era pensar um jeito novo de organizar toda aquela acumulação. E eu virei um mestre em organizar tralhas. E tem muita gente que é assim, que muda o layout das coisas achando que agora vai ficar funcional, agora eu vou manter sempre assim. E não é verdade, isso não acontece, porque no final das contas a gente sempre fica pensando de um jeito novo. Bom, se assim melhorou um pouquinho, talvez tenha um outro jeito que fique um pouco melhor. Talvez tenha um outro jeito que fique um pouco melhor. E a gente nunca para. Parece o Marcelo D2 que fica à procura da batida perfeita. A gente fica à procura da organização perfeita de tralhas. Então, se você não sabe o que é essencial para você, se você não tem o que é essencial, você vai ficar nessa mudança de layout o tempo todo e nunca vai vencer essa bagunça. Nunca vai conseguir uma organização definitiva. Por quê? Porque você fica procurando numa organização algo que não está ali, que está na vida com o essencial. Quando você tem só o que você realmente precisa, o que é importante que você usa, essas coisas têm o seu devido lugar. Você faz uma organização inteligente, uma organização funcional. Você pensa o seu layout de forma funcional e é forma praticamente definitiva. Não quer dizer que eventualmente você não vai pensar numa forma um pouquinho melhor ali de ajeitar as coisas. Mas como você tem menos móveis, menos objetos, você também tem menos possibilidades, né, de combinações para testar. Então você já vai ter testado na sua cabeça. Assim não vai funcionar, assim não vai ficar muito prático, assim não vai ficar muito bom esteticamente. Bom, então dentre essas poucas alternativas, já que eu tenho poucas coisas, então tenho poucas combinações, né? Aí a matemática aí, né, na nossa vida. Tenho poucas combinações, eu já decidi qual que é a melhor. Ou você vai ficar entre uma e outra, só entre uma, duas, três, poucas combinações. E assim você consegue ter uma organização funcional, uma organização inteligente e que vai ser definitiva, porque você não vai ter por que testar outras organizações. Entende esse ponto-chave? Por que viver com o essencial é tão importante para a gente vencer a bagunça? E depois disso tudo, tá? E também tem tudo a ver com mentalidade. Você precisa ter atenção aos seus hábitos. Se você não tem o hábito de usar algo e devolver aquela coisa para o seu devido lugar, esquece. Você vai tirar uma coisa, vai tirar outra, aí você já tem um volume de coisas fora do lugar que você pensa, já está tudo bagunçado mesmo. Aí você deixa as outras coisas tudo continuando a ficar bagunçada, né? Vai acumulando mais bagunça porque você já deixou coisas fora do lugar. O que é? Uma coisinha a mais, já tem 3 itens, deixa 4, deixa 5, tá tudo bem. Daí quando eu parar para organizar, eu faço tudo de uma vez, né? Fica nessa tipo, não, eu organizo tudo de uma vez. Aí você faz uma organização uma vez por mês, basicamente. Aí o resto do mês fica a casa toda bagunçada. Hábito. Criar o hábito de sempre devolver as coisas para o seu devido lugar é extremamente importante, está completamente ligado a essa mudança de mentalidade. Você precisa saber que para ter resultados diferentes, você precisa fazer ações diferentes. Se você fizer as mesmas coisas, você tem que esperar os mesmos resultados. Então, para ter resultados diferentes, você precisa mudar todo o resto, toda a base, mentalidade, comportamento, hábitos. E falando em comportamento, o meio que você vive, o meio que nós vivemos, que eu vivo, que todo mundo vive, tá? Que é o status quo, que é o padrão de comportamento da nossa sociedade, é um padrão extremamente alinhado com a acumulação e com bagunça. Ele proporciona isso, ele dá as ferramentas, o cenário perfeito para que você seja acumulador, seja um bagunceiro, perca tempo com objetos para o resto da sua vida e deixe de focar nas coisas importantes. E não estou falando de coisas
em termos de objeto agora. Estou falando de coisas importantes mesmo em termos de carreira, projetos dos sonhos, aproveitar com as pessoas que você ama, usar o seu tempo de uma forma realmente produtiva, refletir sobre coisas importantes a seu respeito, a respeito da sociedade, se posicionar. Às vezes você perde tanto tempo consumindo coisas, procurando qual é a nova novidade, perde tempo com publicidades e tal. Perdendo tempo com tudo isso, você acaba deixando de investir o seu tempo em coisas importantes. Então você precisa ter noção desse cenário ao seu redor e se blindar quanto a ele. Mentalidade. Tudo vai bater na mentalidade. Tudo. Todos os tópicos que eu falei aqui, que faz com que você acabe tendo a bagunça de volta depois de fazer um destralhe, uma organização, tem a ver com mentalidade. E como você vai fazer para vencer esse cenário onde você faz alguns destralhes, onde você vai lá, organiza a sua casa e acaba tendo a bagunça de volta, às vezes parecendo que você tem mais coisas do que antes do destralhe, você vai vencer isso aplicando todas as dicas que eu falei ponto a ponto aqui, fazendo essa mudança, essa virada de chave. E dessa forma, sim, você vai viver de forma mais leve, você vai colher os frutos de se viver com o que é essencial. Você pode testar aí agora mesmo na sua casa, a partir de agora fazer os seus destralhes e a sua organização dentro daquilo que eu acabei de falar, tá? Mas se caso você quiser uma ajuda nesse processo, quiser técnicas efetivas, testadas, validadas, aí eu te convido para conhecer o meu método de destralhe definitivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que se você entender que esse é o momento de você fazer um destralhe profundo na sua vida, né? Passando cômodo a cômodo, aplicando técnicas para entender o que é essencial, porque também não é fácil entender o essencial quando a gente vai para um lado muito subjetivo, né? Então eu desenvolvi técnicas que são objetivas, técnicas que fazem você avaliar de forma até racional os seus objetos e ter uma clareza muito boa do que é essencial. Técnica dos 4 Is do essencial, questionário do essencial, cartilha anti-medo do desapego. A gente tem tanto medo de desapegar das coisas, né? Que faz com que a gente guarde coisas desnecessariamente. Então, aplicar essas técnicas vai te ajudar, sem sombra de dúvidas. Você pode já fazer as dicas que eu dei, aplicar as dicas que eu dei aqui, mas dentro do método eu consigo te ajudar de forma ainda mais efetiva, mais profunda, mais objetiva. Tá certo? Então, se quiser, se achar que é esse o momento para você, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado já de alguma forma, que te ajude ainda mais à medida que você for praticando tudo isso aqui, porque esse é o meu propósito, né? Ajudar cada vez mais pessoas a terem uma vida mais leve com o minimalismo. Então, por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.